livro de Salmos, Salmos de número 144, ele vai nos dizer assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que destra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e o meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixo, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desabarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis, e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas sejam de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? O salmista, nessa manhã, ao aqui expressar a sua adoração a Deus, o salmista Davi, ele está nessa manhã abrindo mais uma vez o seu coração, porque o Salmo 144 é mais um cântico que exalta a força e o auxílio de Deus em tempos de guerra e de paz. Em tempos de guerra e também em tempos de paz. O salmista termina proclamando a alegria que vem àqueles que fazem de Deus o seu Senhor. Sim, que fazem de Deus o seu Senhor. O salmista, ele começa o salmo dizendo: bendito seja o Senhor, a minha rocha. A minha rocha. Tissu no hebraico. O meu tissu, a minha rocha, que simbolizava a minha força, a minha energia, o meu poder. Rocha minha força. Sim,
tissu é utilizado de modo figurativo para, aleluias, denotar algo sólido, duradouro e inabalável ou imovível. Sim, era essa conotação que Davi estava querendo dizer, em dizer que o Senhor era sua rocha, era algo imovível da sua vida, era algo duradouro da sua vida, era algo sólido, ou seja, poderia vir em tempos de guerra e poderia vir em tempos de paz. Deus era duradouro, Deus era irremovível, Deus era sólido na vida dele, ele não abria mão do seu caminhar com o Senhor. E ele diz, olha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Deus, neste dia, ele quer adestrar a sua vida para tempos de guerra e tempos de paz, e os tempos atuais são tempos de guerra. Nós estamos em guerra contra essa pandemia, nós estamos em guerra, querido, contra, aleluia, o desemprego. Então, deixa Deus adestrar as tuas mãos para a guerra. Seja prudente, querido. Seja ousado, minha amada. Seja ousado, meu querido. E faça de Deus, como o salmista diz, meu Senhor, rocha minha. Davi está dizendo, olha, o Senhor é algo duradouro dentro de mim, não passageiro. O Senhor é algo inimovível dentro da minha vida. É algo inamovível dentro de mim. Querido, não são as circunstâncias, meu amado e minha amada, que tem que dar conotação na sua vida, mas a quem você tem confiado, a quem você tem acreditado. Sim, irmão Gilberto, sim, sim. E em tempos de guerra, não pare de lutar, querido. Em tempos de guerra, continue, querido. Avante. Então faça como Davi, Senhor, rocha minha. Senhor, Tu és inabalável dentro de mim. Senhor, Tu és irremovível dentro de mim. Não deixe essa angústia, não deixe essa tristeza, essa depressão remover o Senhor da sua vida. Não é assim, pastor Amaraí? Não é assim, irmã Suzana? O Senhor precisa ser irremovível de dentro de nós. Não é o tempo. Nada pode nos separar do amor do Senhor. E ele diz no verso 2, benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és Tu, Senhor. Escudo meu e em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, quem é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade e os seus dias são como as sombras que passam. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, vibrem os teus raios e dissipa-os, envia a tua flecha e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Arrebatar aqui, querido, é tirar. Me tire das pessoas estranhas que me oprimem. Me tire das pessoas que tentam me destruir, que tentam acabar com aquilo que o Senhor disse que aconteceria na minha história e na sua história.
Receba, querido, nessa manhã, o poderoso livramento de Deus. Deus está te resgatando nessa manhã. E se o resgate não chegar, lembre que mesmo em meio a essa situação de guerra, de conflito que você está vivendo, Deus está te escondendo para te projetar coisas grandes nele. Sim, e ele continua, olha, dizendo: cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da falsidade. E aí ele está falando acerca do que ele estava clamando ao Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Piedade existe nele, compaixão. Então, a palavra, querido, quando o salmista diz que ele é um Deus misericordioso, essa palavra misericórdia quer dizer ele tem piedade, ele tem compaixão de nós, ele se compadece de nós, ele tem piedade de nós. Isso descreve de uma forma correta os diferentes aspectos do significado desta palavra misericórdia, mas nenhuma o abrange, querido, nenhum o abrange na sua plenitude, porque ainda faltaria vocábulos para descrever a misericórdia do Senhor. Sim, a sua plenitude, mas pelo menos conseguimos descrever um atributo divino, que é ser misericordioso. E então ele diz: quem é o homem? Quem é o homem? Ele faz a pergunta: quem é eu e você? Quem somos nós para conhecermos ao Senhor? Quem somos nós? No hebraico, Enosh, que significa o ser humano. Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Em sua fragilidade e fraqueza. Quem somos nós? Somos seres frágeis, fracos, inconstantes. Quem somos nós para conhecer as grandezas do Senhor? Mas quando se está, querido, na presença da vastidão, do mistério de Deus e da glória dos céus noturnos, e se medita sobre o espaço infinito e os incontáveis corpos celestiais, o sentimento é que o ser humano é um pontinho insignificante no universo para tentar entender a Deus. Mas essa, aleluias, se essa é a reação dos mortais comuns, iletrados muitas vezes, quão mais intensa deve ser a admiração de alguém em contemplar os céus com a ajuda de um... Não é assim? Criar um instrumento para contemplar o céu, um telescópio. Porque se nós formos olhar, que nós somos só um pontinho. Só um pontinho, muitas vezes insignificante diante da glória do céu, da glória de Deus, mas que Deus resolveu amar incondicionalmente. Então entenda isso, que isso entre na sua vida, no seu coração. Deus te ama incondicionalmente, Deus te quer incondicionalmente, meu amado e minha amada. Ei,
Para de se sentir o pior dos piores. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te quer. Ainda que somos seres insignificantes, ainda que somos tão pequenos diante da glória dEle, Ele nos ama, Ele nos criou. Ele colocou a luz do conhecimento crescendo dentro de nós. E Ele diz, olha, crescei e prossegui no seu crescimento. Erreis por não conhecer a minha escritura e nem o poder que nela há. Temos que prosseguir, querido, mesmo mediante a tempos de guerra, mesmo mediante a tempos difíceis, a tempo que diz ao contrário, nós temos que ter essa rocha inabalável que o salmista está dizendo, essa rocha intransponível na nossa fé, que é o Senhor nosso Deus. E ele fala que o homem nada mais é do que vaidade, transitório. O homem é transitório, mas Deus não. Deus é eterno. Deus é eterno. O homem é transitório quando ele está fora da presença de Deus, mas da presença de Deus ele se torna um ser eterno como Deus, o seu Criador é. Sim, sim, querido. Ele se torna um ser eterno quando ele confessa o seu Senhor. Eles confessam o seu Senhor. Agora, Davi está dizendo, abaixe os céus e os teus céus, e desça e toque os montes e fumegarão. Vibre os teus raios. Ou seja, ele está dizendo, despede, Senhor, os relâmpagos. Quando o salmista está querendo mudar agora as ilustrações aqui, e ele usa o termo também, muitas águas, significam perigos intensos. Perigos intensos. Perigos intensos. E nesse verso aqui, sem dúvida, se referia ele aos inimigos de Davi, que cercavam ele constantemente por todos os lados. E quem sabe a sua alma se encontra cercada por todos os lados por perigos intensos, por perigos a qual você tem se assombrado, a qual você tem estado abatido, perplexo. Mas deixa eu te dizer, mas não esteja abatido, não esteja desanimado. Saiba que o Senhor, que é a tua rocha, Ele está do seu lado. Por isso você está me ouvindo neste dia, porque Ele está aí do seu lado. Ele ouviu quando você se recolheu à sua insignificância, dobrando os seus joelhos e abriu a boca diante dele. Sim, Ele te ouviu, Ele te viu, os céus te viu, e por isso Ele me traz essa manhã para falar com você. Levanta a cabeça, porque do teu lado está a sua rocha, o seu rochedo, o Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sim, Ele está do seu lado. Eu sei que você está cercado por estranhos, por pessoas que só querem cada dia mais te ver indo de mal a pior. De mal a pior. Não é assim, pastor Josimar? Tem pessoas, querido, que só querem e torcem os nossos fracassos. Quando ele usa essa conotação, pessoas estranhas, ele está dizendo também, como muitas águas aqui, adversários, estrangeiros. Tem gente que nem conhece a gente direito e já tem... Os jovens aqui usam muito essa expressão, já tem ranço da gente.
E quando passa a conhecer, vê que nada é isso. Outra hora a gente também era assim, olhava para uma pessoa, a gente usava até esse termo, meu santo não bateu com o santo dele. Não é assim? E quando a gente conhecia aquela pessoa na íntegra, a gente percebia que a gente tinha uma visão errada, porque, irmão, visão erradas só é tirada à medida de relacionamento. À medida que sentamos na mesa ou permitimos pessoas sentarem à nossa mesa, elas vão passar a não ser mais estranhas, vão passar a ser íntimo de nós. Então, uma igreja geracional é uma igreja que a sua membresia senta em volta de uma mesa como Jesus nos ensinou, fazendo ali com seus discípulos. E ele continua dizendo, o salmista, verso de número 9 diz assim: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Sabe o que está te faltando nesse dia? É entender que mesmo mediante a estranhos, a guerra, há muitas águas envolto da sua vida tentando te destruir, você ainda tem condição de levantar e adorar o Senhor com um cântico. Há um ditado que diz que quem canta, os males espanta. Não deixe o diabo botar uma mordaça na sua boca. O salmista está dizendo: olha, a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com saltério e com instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Davi não era o adorador que adorava o Senhor só quando tudo estava bem, não. Atrás da malhada, ele já adorava o Senhor, porque quem adora a Deus no secreto, Deus projeta nos holofotes da vida. Quem adora a Deus em todo tempo, há um momento, querido, que alguém vai te ver, há um momento que em meia a multidão, ele vai fazer achar o teu endereço, ele vai fazer achar, querido, o seu número, e vai te projetar, porque quem esconde em Deus, Deus o prepara para as coisas grandes e nobres. Se você está escondido de Deus, em Deus, não se apavora, só tenha nos seus lábios constantemente cânticos novos, esperança. Acredite que dias melhores estão chegando, porque quem te prometeu não é esse que vos fala. Quem te prometeu é um Deus que iniciou a boa obra e é fiel e justo em findá-la e realizá-la em tuas vidas. Sim, em teu dia a dia. Por isso Davi está adorando. Em tempo de guerra, adore o Senhor. Em tempo de paz, adore o Senhor. Em tempo de conflito, erga a tua voz, querido, como adorador, e adore ao Senhor. Exalte a Ele. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não quero saber, eu só quero entender que você vai se posicionar hoje como um verdadeiro adorador, atalaia do Senhor, e vai dizer: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Adore ao Senhor, porque enquanto você adora, a sua sorte será mudada. Rabadacalavachandarábia, oh Deus, um cântico novo. Verso 10, é Ele que dá vitória ao rei. É só Ele, querido, que pode te dar vitória. Para de confiar na força da sua empresa. Para de confiar na força do seu salário. Para de confiar, querido, em você mesmo. E passe a se entregar e a entregar a confiança totalmente na tua rocha inabalável. Sim, querido, é Ele que dá vitória ao rei. É Ele que livra Davi, seu servo, da espada maligna. É Ele. É Ele. Seu pai não dorme. Seu pai não descansa. Enquanto não chegar e não se cumprir as promessas dele em sua vida. Às vezes, querido, queremos coisas grandes, mas com mentalidades pequenas.
Às vezes queremos viver o sobrenatural, mas com mentalidade de pessoas pessimistas. A primeira coisa que você precisa entender neste dia é que você precisa ter uma mudança de mentalidade. Sim, mudança de mentalidade. E ele segue dizendo aqui, livrai-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Deus está dizendo, enquanto as bocas maldizentes estão falando, vai trabalhar e adorar. Vai adorar com um cântico novo. Deixa falar quem quiser. Não pare, porque se Neemias parasse diante de Sambalate e Tobias e os demais que se ajuntaram a ele, aquilo que servia de proteção continuaria destruída. É tempo de tocarmos a trombeta. É tempo, querido, de tocarmos a trombeta, nos ajuntarmos no lugar a qual Deus vai direcionar. Josué não teve tempo de descer daquilo que estava fazendo. Não, ele continuou, querido, no propósito, e é isso que Deus conclama na sua vida hoje. Não saia do propósito, não saia da grande obra, não pare, porque Sambalate e Tobias não é, querido, da sua ossada. Quem trata com Sambalate e Tobias é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o que devo fazer? Tocar a trombeta em Sião, um cântico novo nos seus lábios hoje. Se levanta dessa cinza, se levanta desse monturo, Deus é contigo. As poderosas mãos do Senhor estão sobre a sua vida, sim, está. E verso 12 ele diz assim: para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Quando Davi coloca isso, eu preciso que você entenda que uma igreja de eventos é muito bom, mas o evento acaba, a luz se apaga e muitos vão embora. E vai ficar você e o seu povo. Não agregou nada, a não ser a felicidade momentânea. Mas Davi está pensando em gerações futuras. Davi está pensando nos filhos. Davi está orando pela geração que vai se levantar. E Davi está preocupado em mostrar a essa geração o Deus a qual ele servia. Davi está preocupado com o legado que ele estava deixando para as próximas gerações. Será que você já parou para pensar? Se mostrares frouxo agora no dia dessa angústia, nesses dias de guerra, querido, a próxima geração que vai levantar, ela não vai nem querer lutar. Ei, para com essa lamúria. Para com esse desespero. É uma geração que está focada em você e que precisa ver a sua fé em ação e o Deus a qual você serve trabalhando por você. E então ele está dizendo, como a pedra angular, uma pedra que ocorre somente neste verso e em Zacarias 9,15, em que se refere aos cantos do altar. Ei, olha o que Davi está projetando na vida das filhas dele, na vida dos filhos, que eles sejam como os cantos dos altares, que eles estejam nos altares do Senhor, como as quinas deles. Não quero entrar no mérito aqui se houve êxito a oração dele ou não. Isso é uma outra mensagem para um outro dia. E quando, querido, somos fracos em nossas atitudes, padece a geração
futura. Então não se mostra frouxo agora. São os últimos dias da igreja na face da terra. Se levanta e canta um hino novo neste dia. Um cântico novo. Um cântico com ousadia. Sim. Sim. Canta um cântico novo ao Senhor. Canta um cântico novo, querido. Canta um cântico novo ao Senhor nesse momento. Então, aleluias, nós vimos aqui que Davi, ele está projetando a geração futura. Davi, ele está preocupado com isso. Davi está dizendo o que nós precisamos. Pedras angulares, que eles sejam dos seus altares. E aí, aleluias, ele está dizendo da beleza externa. Aleluias, sem beleza de caráter é inútil. Porque a mudança, querida, ela tem que ser de dentro para fora. Quantos externamente estão como pavões, lindos, bem trajados, veste até como se fosse a pessoa mais santa, mas o seu caráter é virtupado. Davi está preocupado com isso, em ter um caráter de Cristo, e precisamos preocupar com isso. Você vai ver que Jacó só é abençoado depois que ele responde a seguinte pergunta daquele homem que lutou com ele: qual é o seu nome? E essa é a pergunta que ecoa até os nossos dias. Qual é o seu nome? Porque atrelhado ao seu nome está o seu caráter. Se o seu caráter não for mudado, a bênção de Deus não se concretiza. Queremos coisas grandes, mas temos atitudes de imaturidade. Precisamos crescer. Precisamos ser pessoas maduras, com caráter transformado, com caráter mudado. E então, Davi está dizendo: a verdadeira educação na infância e juventude é destinada a desenvolver, querido, essa beleza de caráter em nossos filhos. Agora, se o seu caráter, amado, é um caráter estranho, não é o caráter de Cristo, qual vai ser o caráter da geração futura? Pense nisso. Qual o seu nome? A que as mudanças aconteçam de dentro para fora em sua vida. O último estágio da mudança é refletido do lado de fora, porque ele começa do lado de dentro. Quantos aceitaram a Cristo e hoje não servem mais? Porque quando você chegava na igreja, você tinha que mudar a carcaça. E dentro continuava como sepulcros, podridão. Nessa manhã, Davi está dizendo: eu preciso ter um caráter para que a geração futura venha a ser transformado por esse caráter. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Para que os nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas,
para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saídas, nem clamor em nossas ruas. Sim, ele está preocupado com crescimento. Ainda que ele use aqui a figura do boi, ainda que ele use aqui a figura do gado, ainda que ele use aqui a figura das despesas, da sua dispensa, nós precisamos, querido, estarmos preocupados com crescimento, porque corpo que não cresce, ele está doente. Se a sua igreja não tem se desenvolvido a algo, vocês perderam em algum lugar e que você precisa voltar lá, porque a Bíblia diz: aonde tu caíste, vai lá e se levanta. E então ele vai dizer que não lhe haja ruptura ou mau sucesso. Olha, para você ver, que não haja nenhuma violação, isto é, nos muros da cidade ou nos compartilhamentos do gado. Que haja honestidade, que haja transparência, que nós estejamos seguros. E ele termina dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Não há, querido, felicidade maior do que saber que pertencemos a Deus, a Ele, a nós. Ele também pertence a nós. Não há felicidade maior nesse dia e de repente você está buscando felicidade nas drogas, nos rocks, nos sexos da vida, em namoros, em relacionamentos, em tóxicos, e não tem encontrado a felicidade porque Deus não te fez para isso. Deus te fez para a sua adoração, Deus te fez para você refletir a imagem dele, Deus te fez, querido, para ser dependente dele, deixar ele cuidar de ti. Então não há prazer maior, não há felicidade maior. E se você está dando cabeçada, se você já andou os 4 cantos da terra e não encontrou, é porque ainda você não se deixou entregar a ele, que é, querido, maior agente de felicidade em nosso ser. Não há maior felicidade do que você entender neste dia que você precisa ser dele e ele ser seu. Porque o seu pai não descansa, o seu pai não dorme enquanto você não estiver seguro. Enquanto você não estiver vivendo a graça dele na totalidade. Ei, essa manhã é manhã de você refletir na sua vida. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo que pratica essas coisas que eu venho neste dia te comunicar. Bem-aventurado, querido, você que faz da mesa do Senhor o local seguro para a sua vida, o local seguro para a sua alma. Sim, hoje é dia de você mudar a tua mentalidade. Hoje é dia de você entender que mesmo estando em guerra, precisamos, querido, estarmos na presença dele e com ele. Se você puder agora, querido, eu quero convidar você
a fechar os seus olhos. Eu quero convidar-te a fechar os seus olhos por um instante agora. Eu quero convidar você agora a colocar um cântico novo. Logo após nós vamos orar. Eu quero te dar uns minutos agora de você e o Senhor e você agora. E ouvir este louvor. E ouvir nesta hora o que Deus quer falar ao seu coração através desse cântico. Se você conhecê-lo, canta ele, e ele é o seu cântico novo nessa manhã. Oh, rabadará, xaraban, torocalavaxeremenecalassai. Teu pai não dorme, querido, ele não descansa enquanto você não chegar. Oh, Deus. Aleluias. Sim, sim, sim. Aleluias. Aleluias. Escute. Aleluias. Oh Deus. Sim, Deus. Aleluias. Papai não se cansa, não me assusto se tropejar, pois sou no colo do papai. Você está no colo dele nesse dia. Você está no colo dele nesse momento. Sim. Aleluias. Olho para o céu, ouço uma voz Escute a voz do Pai. em meu coração, jamais te deixarei. Aleluias. Preciso entender que onde quer que eu vá, estou em tuas mãos. Onde quer que você esteja, querido, você está nas mãos dele. Ele está no controle disso tudo. Ele não dorme. Sim, irmã Suzana, papai não dorme, pastor Josimar, aleluias, papai não dorme, Elisângela, sim, Mateus, papai não dorme, Juliana, papai não dorme, pastor Maraí, papai não dorme, aleluias, oh Deus, Rabadá, Choremandaraba, Xandarábia, obrigado, Senhor, porque o Senhor não dorme. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não descansa enquanto
Aleluias! Deus é contigo, querida. Deus é contigo, querido. Ele não dorme. Ele não dorme. Ele não dorme. Ele não se cansa de mostrar e demonstrar o amor dele por ti. Não se assuste, querido, com os trovões. Não se assuste com as perseguições em tempo de guerra e em tempo de paz. Ele é o seu rochedo. Ele é aquele inabalável na sua vida, aquele irremovível. Sim, querido, Senhor Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós bendizemos ao teu nome, Deus. Nós nos rendemos diante do teu poder. Deus, há um novo cântico neste dia na boca deste homem. Na boca, Pai, deste obreiro, desta obreira, que já, ó Pai, sua fé está desfalecida de tantas perseguições, de tantas guerras, Senhor. E já lhe tem faltado força, Deus, renova as forças, Senhor, porque em tempo de guerra não podemos parar de lutar. Deus, eu sei que essa saúde tem travado uma guerra ferrenha contra o corpo físico dessa serva e desse servo. Mas o Senhor, Pai, é agente de cura. E neste dia eu quero anunciar os atos poderosos do Senhor na vida dessa pessoa. Que toda esterilidade, Senhor, que toda enfermidade, todo câncer maldito, todos os pulmões agora infectados com essa doença, seja revigorados agora, seja curados agora. E se preciso for, papai, dê pulmões novos, dê órgãos novos. A irmã Rosângela, Senhor, tira, Deus, todo mal. Meu Deus querido, ó Pai amado, em nome de Jesus. Deus, que todo susto que a tua filha e o teu filho têm vivido diante dos trovões, das tempestades, das muitas águas, que ela venha ver suas mãos estendidas neste dia, neste momento, que ela seja tomada por essas mãos poderosas, em o nome de Cristo Jesus, Senhor. Pai, que este esposo volte, que essa esposa volte, que esse filho volte, que essa filha volte, Senhor, que esse ancião volte, que essa anciã volte a acreditar que o Senhor é a rocha inabalável, que ela precisa confiar. Sim, sim, Deus. Visita este lar agora, aquilo que está fora do lugar, Senhor. Use essa serva e esse servo para voltar para o lugar. Em o nome de Jesus, que ela entenda, Senhor, que ela entenda que aonde ela vá, aonde ela esteja, se no monturo, Senhor, ou se lugares altos e poderosos, o Senhor está com ela, o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está protegendo. Em o nome de Cristo Jesus, eu abençoo essas famílias neste dia, eu abençoo este comércio, eu abençoo esse ministério, eu abençoo essa igreja que agora se reúne através dessa live. Sim, Deus, nós somos gratos já ao Senhor pelos grandes feitos e poderosos atos do Senhor em nossa vida. É a minha oração neste dia, Pai, por essas famílias, ó Deus, por essa vida, em o nome de Cristo Jesus, em o nome de Jesus. Se você crê, querido, diga amém. Se você crê, diga assim seja, para a glória do Senhor. Querido, chegamos ao fim, amém? Eu tenho um compromisso agora às 9 horas, vou me atrasar um pouquinho aqui, mas sou grato a Deus pela vida do pastor Amaraí, do pastor Simar, né, ali em Nanuque. Um beijo no coração da IMW em Nanuque. Tá? Que Deus continue honrando, prosperando o seu ministério. Um beijo no coração de todos os irmãos, pastor Amaraí da Assembleia de Deus, ali de Opercata, no acampamento.
Que Deus faça próspero os frutos que vocês têm plantado. Quero agradecer a nossa irmã Suzana, Deus abençoe, amém, abençoe a vida do guerreirão aí, toda a família, a nossa irmã Elisângela, a nossa irmã Juliana, o nosso irmão Mateus, amém, todos vocês que tiveram presente até agora. Nós vamos ficando por aqui e você pode ser um parceiro dessa obra, um mantenedor dessa obra, contribuindo com a sua cesta básica, contribuindo com a sua oferta missionária, com o seu dízimo, com a sua oferta. Agência 0166-X, em alguns casos tem que colocar o 1 aí no lugar do X, tá? Conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Temos também o Pix, se você quiser fazer a sua transferência simultânea, né? Entre em contato 033, é o DDD aqui, 98812-6732. Também é meu zap. Me manda uma mensagem que eu vou estar te orientando aí acerca da forma que você tem para colaborar. Você que está conosco no culto presencial, é os domingos em 2 períodos, 9 horas da manhã, como a escola bíblica dominical, e domingo à noite, às 19 horas. A mesa está posta. Vem estar junto conosco e deixar o papai te alimentar. Vou ficando por aqui. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos de volta com a live Café com Pão. Que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre o teu e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve o rosto dele sobre a sua face e te dê a paz. Beijo do gordo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, às 9h30 da manhã, com o Café com Pão. Querido, seja meu amigo nas redes sociais. No Facebook, Leonardo Malaquias Tavares. No Instagram, @Leonardo Malaquias Tavares. E no canal do YouTube, corre lá. O Pão 143 já está disponível lá. Se inscreva no canal. Nos dê essa força aí. Deixa eu entrar no ar amanhã, dizendo que nós alcançamos a meta de 100 pessoas inscritas. Divulgue, peça às pessoas que você conhece para se inscrever no canal, amém? Beijão, até amanhã, a paz do Senhor.